Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marli, eu sou do terceiro semestre do curso de Fisioterapia da UESB e hoje eu e Gislane estaremos mediando a discussão do artigo Fatores de Risco para Comprometimento da Qualidade de Vida e Atividades da Vida Diária em Sobreviventes de Doenças Críticas, uma revisão sistemática de estudos observacionais. Esse artigo ele foi publicado na revista Enfermaria Intensiva no ano de 2025. Pode voltar o slide? Isso. No ano de 2025, e ele foi redigido por Thaís Silva Nascimento, Cleia Lima Rocha, Ludmila Ruvenal, Micael Santos Cerqueira, Rodrigo Santos de Queiroz, que é o líder do nosso grupo de pesquisa, e Mansueto Gomes Neto. Eu gostaria de iniciar destacando o objetivo dessa revisão, que é investigar quais fatores de risco intra-hospitalares podem estar associados à piora da qualidade de vida e da funcionalidade por meio da avaliação das atividades básicas e instrumentais da vida diária em sobreviventes de doenças críticas após a alta hospitalar. Esse artigo, no início, ele destaca que há uma lacuna na literatura em relação a esses fatores de risco, e ele propõe identificar esses fatores para permitir a implementação de medidas de reabilitação e de tratamento precoce por equipes multidisciplinares com o objetivo de melhorar a assistência aos pacientes e reduzir complicações no período pós-alta. Esses pacientes são caracterizados pelo seu estado de saúde fortemente debilitado, né? Que ali durante o período de internação na unidade de terapia intensiva, onde eles são submetidos a uma série de intervenções, procedimentos invasivos, como cirurgias, a própria ventilação mecânica invasiva, e medicamentos também, a administração de diversos medicamentos, como sedativos, vasopressores, corticosteroides. E essas intervenções, em conjunto, elas podem levar a uma série de complicações físicas, como fraqueza muscular, comprometimento da função pulmonar e complicações funcionais, de modo geral, e também complicações psicológicas e emocionais, uma vez que esses pacientes já estão ali em um estado mais sensível, fragilizado, ficando mais vulneráveis a essas complicações. Ainda na introdução, o artigo também destaca que a literatura científica já aponta que muitos pacientes enfrentam uma dependência funcional em atividades da vida diária, por até um ano, mais ou menos, ali da alta hospitalar. Outros estudos também relacionam essa dificuldade na funcionalidade à síndrome pós-cuidados intensivos, que afeta aspectos físicos, cognitivos e psicológicos dos sobreviventes. E uma meta-análise mais recente destacou que fatores como idade, comorbidades e gravidade da doença influenciam significativamente os resultados a longo prazo dos sobreviventes de UTI. Pode passar. Em relação aos métodos, foram incluídos estudos de coorte observacionais que avaliaram associações entre os fatores de risco durante a hospitalização e a qualidade de vida. A amostra foi composta por sobreviventes de doenças críticas que permaneceram por pelo menos 48 horas na UTI, com ou sem procedimentos invasivos. As buscas foram realizadas entre setembro de 2022 e dezembro de 2023, onde dois revisores, analisaram de forma independente os títulos, resumos e os textos completos, assegurando a elegibilidade. E eles também realizaram a extração de dados por meio de um formulário estruturado, coletando informações como idade, sexo, gravidade da doença, o uso de ventilação mecânica, o tempo de internação, diagnósticos, tratamentos e instrumentos utilizados para avaliar a qualidade de vida, a atividade de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária.
Boa noite, gente. Bom, indo agora, né, para a parte dos resultados, a revisão, né, ela incluiu ali 12 estudos de coorte prospectivos com um total, né, de 3.847 sobreviventes, né, de doenças críticas. E a média de idade desses participantes foi de 65 anos, né, com ali um desvio padrão de 7 anos. E 58% desses pacientes, né, eram do sexo masculino. E esses pacientes, eles foram basicamente acompanhados, né, em 3 períodos distintos, sendo 3, 6 e 12 meses após ali, né, a alta hospitalar. E durante esse acompanhamento, pôde-se observar que a maioria desses indivíduos, eles apresentavam, né, redução na qualidade de vida e limitações funcionais, especialmente, né, relacionadas ali à mobilidade nos primeiros 3 a 6 meses, e em muitos casos, esses déficits, eles se estendiam, né, por até 12 meses. E no processo de seleção desses 12 estudos, né, inicialmente foram, né, encontrados 1.567 artigos, e após a exclusão, né, de duplicatas, estudos com delineamento inadequado, relatos de caso, estudos qualitativos e estudos com crianças, restaram, né, apenas esses 12 estudos com metodologia adequada e análise de fatores de riscos, os quais, né, compuseram a revisão final. Em relação à qualidade de vida e fatores de risco, um estudo identificou a depressão como um fator que influencia a qualidade de vida dentro ali de um mês após a alta da UTI. Outro estudo observou que a fragilidade também era um outro fator de risco potencial para a qualidade de vida, e além de outros fatores, como a duração da ventilação mecânica, a fraqueza adquirida na UTI, porque essa fraqueza acaba afetando outros domínios, como capacidade física, a dor, a disposição, entre outros fatores. Ainda, né, nos resultados, o estudo, ele analisou, né, os fatores de risco para comprometimento, né, das atividades básicas de vida diária e também das atividades instrumentais da vida diária. Então, foram 6 estudos que abordaram as atividades básicas de vida diária, 2 abordaram as atividades instrumentais de vida diária e um analisou, né, ambos em conjunto com a qualidade de vida. E os principais fatores de riscos, né, associados à piora da funcionalidade foram, né, a depressão, sepse, tempo prolongado de internação na UTI e a fragilidade. E a fragilidade, inclusive, ela foi identificada como um fator de risco compartilhado entre atividade básica, instrumental e qualidade de vida. E um dado relevante, né, que mostra no estudo é que pacientes com mais dias de internação na UTI, eles apresentaram 5 vezes mais chance de prejuízo nas atividades básicas. Já a depressão, ela teve associado 2 vezes, né, chances de resultados funcionais insatisfatórios nas atividades básicas e instrumentais. E a sepse, ela demonstrou um impacto, né, leve a moderado nas atividades da vida diária, com efeitos que podem durar, né, ali até 1 ano após a alta. Indo, né, para a discussão do estudo, ela enfatiza, né, que os sobreviventes de doenças críticas, eles frequentemente acabam desenvolvendo, né, o chamado síndrome pós-terapia intensiva, que como Marli citou, né, essa síndrome, ela envolve, né, uma combinação de comprometimentos físicos, emocionais e cognitivos, que podem, né, perdurar por meses ou até anos após a alta da UTI. E pacientes idosos
eles demonstraram, né, maior vulnerabilidade, apresentando qualidade de vida inferior em comparação aos pacientes mais jovens. E também, além disso, as limitações identificadas, elas não são restritas ao período imediato pós-alta, porque eles podem, né, se estender por 12 meses ou mais, o que acaba, né, de fato, impactando ali diretamente na reabilitação e no retorno das atividades cotidianas desse paciente. Como conclusão, a revisão, né, ela conclui que esses sobreviventes de doenças críticas, eles enfrentam, né, prejuízos significativos, né, a gente pode imaginar, na qualidade de vida e também na funcionalidade. E isso ocorre principalmente, né, nos primeiros 6 meses após ali a alta hospitalar. Então, é fundamental e aconselhável, né, é recomendação, implementar, né, protocolos de reabilitação multidisciplinar, com início ainda durante a hospitalização e continuidade pós-alta. E também é essencial, né, oferecer o apoio psicossocial estruturado, visando ali meio que minimizar os impactos, né, negativos dessas experiências, né, ocorridas no período hospitalar e promover ali a recuperação integral, né, dos pacientes. Essas foram as nossas referências e passo agora para o professor Rodrigo. Gislane, Marli, que alegria que eu estou aqui, viu? Parabéns pelos slides, né? Slides muito claros, né? Bem confeccionados, mostra que vocês tiveram um carinho e um primor aí na organização. Parabéns pela apresentação, viu? Me surpreenderam, né? Eu lembro que todo mundo, quando entra no grupo, fica assim, nossa, eu estou no início do curso, e como é que eu vou estudar UTI no início do curso, né? Então, é uma área nova, né, na fisioterapia, relativamente. Entretanto, a gente não está deixando de falar, né, de fraqueza, de funcionalidade, né? Então, muito bom. Gostei muito, né? Parabéns, viu? Vamos abrir para nossa discussão. Quem gostaria de fazer comentários, elogiar, criticar, fazer algum apontamento sobre o estudo, pode ficar à vontade. Pode abrir o áudio, a câmera, ou levantar a mãozinha aí, pode ficar. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de parabenizar Gislane e Marli pela apresentação. Foi uma apresentação muito boa. E também um ponto sobre o estudo que eu achei muito interessante, até gostaria de ver mais sobre, é a relação da fraqueza muscular adquirida nesse impacto direto na função cognitiva. O estudo ele traz esse ponto e eu achei, nunca tinha ouvido falar sobre isso e achei de início uma associação muito interessante. Acho que vendo mais profundo sobre isso é uma associação bem relevante a se fazer. Muito Olá, bom, boa Gabi, muito bom. noite. Oi, Boa Thalita, boa noite. noite. Parabéns também, eu gostaria de desejar uma boa noite para todo mundo, né? Uma boa discussão e também parabenizar as meninas, né? E assim como o Gabriel falou, né? Em relação a essa questão da cognição, né? Essa perda e essa deficiência acaba que fica após a UTI. E é algo que acontece muito. Eu tenho um exemplo de um amigo do meu pai, que ele ficou internado por mais de uma semana, se eu não me engano, uns 5 dias, eu acho, 6, 7, 7 dias, eu acho. Ficou na UTI, né? E aí faz mais, eu acho que vai fazer um ano, e ele ainda tá com uma deficiência cognitiva muito grande. Assim, ele tá com alguns resquícios, assim, umas lembranças,
uma questão depressiva também. Então, assim, ele recuperou a função motora, mas a questão cognitiva ainda não voltou, né? Assim, totalmente. Então, é bem triste e é muito importante também a gente estar fazendo essa associação, né? Que às vezes a gente não percebe, não para pesquisar sobre isso. Muito bom. Vamos discutir sobre essa questão cognitiva, sim. Mais alguém gostaria de tecer Ei, algum comentário? professor. Ei, professor. Boa Oi, Flo, noite. boa noite. Boa noite, meninos, meninas. Parabéns pela apresentação. Assim, eu posso falar como, não somente como aluna, né, mas como paciente. Já se passaram alguns anos da minha grande temporada na UTI, mas eu ainda tenho problemas de força muscular, problemas de cognição, e eu desenvolvi um TEPT gigantesco. Então, assim, eu tenho que ir para a clínica da dor porque fiquei com polineuropatia do paciente crítico, né? E preciso fazer acupuntura, mas eu tenho pavor de agulha. E, assim, quando eu vi a proposta do grupo, e eu achava que eu nunca ia estudar UTI, que quando chegasse na parte do negócio de UTI da faculdade, como é que eu ia fazer, não sei o quê. E aí, quando eu vi a proposta do grupo, eu falei assim, não, eu preciso entrar aqui primeiro para tentar quebrar a barreira que eu fiquei, né? Porque quando eu acordei do coma, eu achava que a UTI era o pior lugar do hospital. Quando, na verdade, hoje eu enxergo que ela salvou minha vida, assim como salva a vida de muitas pessoas. E o fato de eu também poder estudar, não somente para quando chegar na época, né? Aplicar isso no estágio, mas também para mim, para os outros pacientes e para mim também. Então, esse estudo eu achei sensacional. Parabéns, de verdade. Muito bom, Flo. Vamos falar sobre isso. Sim. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Podem ficar à vontade. O espaço é todo de vocês. Dúvidas com os termos? Qualquer dúvida, viu, pessoal? Não fique pensando que é básico, não. Às vezes o seu colega aí está com a mesma dúvida que você, mas está com vergonha de falar. Cuidado com essa coisa de vergonha. Aqui é uma família mesmo. Está todo mundo aprendendo juntos. O objetivo do grupo é esse: a gente se fortalecer, aprender juntos. Eu vou pedir a Marli, Gislane e Gabi que acompanhem aí pelo chat. Pode ser que alguém fale no chat. Podem ficar à vontade, tá bom? Eu vou falando aqui um pouquinho. Quem quiser pode me interromper a qualquer momento. Eu vou falar só para não ficar parado aqui esperando alguém se pronunciar, mas quem quiser falar pode ficar à vontade. Só para contar um pouquinho da história desse trabalho, né? É um trabalho muito importante, né? Publicado numa revista muito importante. Marli levantou a mão, pode ficar à vontade, Marli. Não, só para complementar a fala de Liliane, quando ela mandou mensagem no grupo mais cedo, eu achei muito interessante que ela focou nesse ponto, né? Que ela falou que normalmente as pessoas se preocupam com o paciente enquanto estão ali no hospital, até a alta, que é justamente o que o artigo quer mostrar para a gente, que nós temos que ter esse olhar para o paciente nesse período que ele sai do hospital também, que ele está no processo de reabilitação. Então, não só focar enquanto ele está ali no hospital, mas focar no pós, em trazer a funcionalidade de volta para a vida dele, para que ele possa, né, fazer suas atividades diárias, retornar o seu cotidiano. Muito bom, muito bom. Então, essa foi justamente a nossa preocupação, né, quando a gente pensou no estudo, né? Thaís começou esse estudo na época, ela tinha acabado de terminar a graduação dela na UFBA, eu estava fazendo meu doutorado lá, e me lembro dela, né? Ela começou no grupo de pesquisa da gente lá, eu coordenava um grupo lá, coordeno, na realidade, um grupo ainda de fisioterapia lá, e a gente preocupado com isso, né? Liliane falou muito bem aí, né? Geralmente a gente tem uma associação que a UTI é um lugar muito ruim, é um lugar de morte. Vamos ter que quebrar isso daí, né? A maior parte das pessoas, elas estão sobrevivendo na UTI por conta dos avanços que nós tivemos. Nós tivemos diversos avanços, né? Científicos, tecnológicos, né?
Então, não é um ambiente de morte, tá bom? É um ambiente que salva vidas. Só que, como é que essa pessoa sai da UTI? Então, a gente precisa entender como essa pessoa sai da UTI. A gente está vendo nesse trabalho aqui, né? Que a gente pegou trabalhos que estudaram até 1 ano. Só que nós temos hoje trabalhos, né, que já mostram que esse impacto ele dura até 5 anos. Ou seja, imagine você viver fraco, depressivo, com a qualidade de vida ruim, sem poder fazer suas atividades de vida diária, né? Sem fazer as suas atividades instrumentais, né? Você talvez não vai conseguir fazer uma ligação, você não vai conseguir mexer com dinheiro. Quantas pessoas ficam altamente dependentes, né? Então a gente está trazendo uma discussão aqui, e nós, nesse semestre, né, e ao longo do nosso grupo aqui, nós vamos aprofundar cada vez mais nessa discussão, trazendo algo aqui muito importante. Eu vou canalizar aqui para a parte cognitiva, né? O artigo tem diversos aspectos, né? Quem não leu, eu recomendo que leia, né? Quem leu, eu recomendo que dê uma lida novamente. Isso vai fixar as informações, né? São diversas áreas do ser humano que são comprometidas. Bora falar aqui da parte cognitiva, que a gente esquece um pouquinho, né? Então, enquanto fisioterapeutas, a gente pensa muito no músculo, pensa muito no pulmão, né? Mais recentemente, a gente vem pensando no coração. Então, a gente esquece daqui da cabeça. Temos impactos, né? Você prendeu uma pessoa durante um período de tempo ali, a pessoa está doente, ansiosa, né? O artigo traz aqui a questão da depressão que foi avaliado, né? Isso tem um impacto na vida da pessoa monstruoso. E a gente precisa estudar sobre isso para a gente poder intervir o mais cedo possível para que esse impacto ele seja minimizado. Então, quando a gente estuda um fator de risco, quando a gente reconhece que a UTI ela pode trazer problemas cognitivos para esse paciente, a gente tem que começar a pensar nisso de maneira precoce. A gente não pode esquecer, eu não posso ser um fisioterapeuta que estou lá no hospital e apenas lembro que esse paciente tem músculo, tem articulação, tem osso, tem ligamento, tem, né? Tem alvéolo, tem pulmão, que a gente cuida dessas coisas. Em geral, a gente se preocupa muito com isso, a gente esquece da parte cognitiva desse paciente. Só para trazer alguns dados para vocês aqui, hoje nós temos diversos estudos, né, principalmente na população idosa, mostrando que idosos que treinam força, eles têm uma menor probabilidade de desenvolver problemas cognitivos. Inclusive, temos estudos mostrando que treinamento de quadríceps, né, você consegue reduzir muito a chance das pessoas desenvolverem Alzheimer. Então, a gente começa a pensar nessas coisas e aqui no grupo nós vamos estudar sobre isso, vamos desenvolver pesquisas sobre isso. Quem tiver interesse em pesquisar o lado cognitivo, ó, que sacada que você está tendo. Tem muita gente pesquisando aí sobre diversos outros aspectos, mas não está olhando para o lado cognitivo do paciente, né? A nossa cognição ela é influenciada por diversos aspectos, tá certo? Eu vou trazer aqui um comparativo para vocês, não vou me estender muito, depois a gente pode discutir mais sobre isso, né? E você que está chegando agora, que se interessou pelo tema, muito legal vocês começarem a se organizar aí para montar grupos para estudar a parte cognitiva desses pacientes. Vai ser massa, né? Já tem grupos estudando sobre amplitude de movimento, tem grupos estudando esse paciente quando chega na emergência, tem grupos estudando ventilação mecânica, tem grupos estudando a parte de mobilização em pacientes que tiveram um derrame, mas a gente ainda não tem nenhum grupo estudando sobre os impactos cognitivos da internação na UTI e o que a fisioterapia pode fazer para cuidar disso. Só para você ter uma ideia, a internação em UTI ela é comparada com o estresse pós-traumático que pessoas enfrentam na guerra. Foi feito um estudo comparando o internamento na UTI com pessoas que participaram de guerras, da Segunda Guerra Mundial, de guerras recentes agora. O mesmo estresse que o cara vive ali, numa trincheira, recebendo um tiro, bala de canhão, é o mesmo estresse que o paciente que está internado na UTI vive, de angústias, de dor, né? São medicações muito potentes,
são dispositivos invasivos. O primeiro que você está nu, de fralda, com uma sonda dentro da sua uretra, com a sonda dentro do seu nariz, com acesso no seu braço, com acesso no seu pescoço, às vezes com um tubo na sua boca, cheio de aparelho apitando toda hora, pipipi, 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 um tanto de gente de branco passando ali, você utilizando medicações que interferem no seu raciocínio, né, como sedativos, analgésicos potentes, né, drogas que vão fazer seu coração bater mais forte, mais rápido, antibióticos de última geração. Muitas pessoas precisam de suporte avançado mesmo, precisam de terapia de substituição renal. Às vezes são cirurgias grandes, às vezes a pessoa fica muito tempo ali internada, imóvel no leito. Então a gente precisa cuidar dessas coisas. Precisamos lembrar que o nosso trabalho, quando envolve a funcionalidade de um ser humano, nós temos que pensar ele de forma global, né? E o funcionamento do nosso sistema nervoso também é da nossa obrigação. Quais são as estratégias que eu posso intervir com esse paciente para minimizar os impactos, né, sobre a parte cognitiva e emocional? Já vou entrar rapidinho aqui no emocional e quem quiser fazer qualquer comentário pode ficar à vontade. Então, teve uma outra coisa que chamou a atenção aqui, a parte da depressão, que também a gente esquece, né? E esse trabalho da gente, ele faz esse levantamento de algumas características que a gente precisa identificar no paciente, mesmo quando ele está internado. Hoje nós já temos diversos trabalhos na população em geral, mostrando o impacto da atividade física, né, tanto na depressão quanto na ansiedade. Então hoje nós temos trabalhos mostrando quase uma equivalência, né, entre você tomar medicação e você ingressar em atividade física. Então pessoas que têm depressão e ansiedade hoje, um dos tratamentos, né, de primeira escolha é a parte de atividade física, né? E nós, como fisioterapeutas, nós intervimos nisso daí. A gente vem esquecendo disso, né? Nós estamos esquecendo de cuidar dessa população. Eu sei que está todo mundo querendo cuidar de nervo, de osso, de músculo, e vem esquecendo a parte cognitiva, que a gente já falou, e agora eu estou falando dessas questões emocionais. Então, vamos nos atentar, né? Não só para o paciente crítico, tá bom? Para a população em geral. E a sociedade está discutindo muito essas questões de saúde mental. Então, vamos lembrar da parte de depressão. Então, foi muito legal essas observações de vocês. Um aspecto muito importante, né? Quando a gente está falando sobre fatores de risco, é que a gente precisa triar isso dentro do hospital. Tem pessoas que vão sair sem problema nenhum. Agora, tem pessoas, nós tivemos um relato de uma colega aqui no grupo agora, que ela tem consequências até hoje. Então, esse cuidado, nós temos uma ausência ainda, né? Isso é mundial, tá bom? Porém, alguns países já estão mais desenvolvidos. Aqui no Brasil, né, é um campo de trabalho muito bom para vocês que estão estudando, né? Começar a olhar para isso, porque o cuidado com o paciente crítico, ele não para depois da alta, e a gente cometeu esse erro durante muitos anos, a gente esquece disso. Porque esse paciente, ele sai dali, ele toma remédio, ele sai dali, ele vai fazer diversos exames, ele faz tomografia, raio-x, ressonância, e quem está encaminhando esse paciente para um trabalho específico de reabilitação, né? Esse trabalho, por que o paciente ele teve alta do hospital? Quem disse que ele teve alta da fisioterapia? Então nós precisamos pensar nisso, esse paciente, principalmente os pacientes de risco, tá certo? Principalmente pacientes que ficaram deprimidos na UTI. Então, será que a gente sabe identificar um paciente que tem depressão? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo aqui. Inclusive, depois eu vou sugerir perguntas de investigação para grupos novos. Olha que pergunta interessante, né? Como um fisioterapeuta pode identificar uma possível depressão de um paciente internado? Nenhum. Isso aqui eu falo para vocês. Talvez tenha até algum aluno aí do estágio, né? Tiver algum profissional aí, né? E eu me coloco junto, né? Hoje, por exemplo, eu estava acompanhando um paciente da UTI e eu não me lembrei de avaliar aspectos relacionados à saúde mental desse paciente. A gente fica tão focado em olhar o músculo, em olhar a articulação, em ver a ventilação mecânica, né? Mas a gente esquece de lembrar
que esse paciente é um ser humano complexo, né? A gente não pode fatiar a pessoa em pedacinhos, em fibra muscular, tal, tal, tal. Esse paciente também tem neurônio, esse paciente, né, tem aqui, ó, ele está sofrendo também, ele está longe da sua família, ele está longe das atividades que ele mais gosta, ele está pensando que ele vai morrer, ele está sentindo dor, a boca dele está amargando. Tem uma pessoa que está limpando o bumbum dele toda hora, isso não é fácil, gente. Se coloque, imagine, você está sofrendo, tem gente aqui hoje que deve estar sofrendo, passou um dia triste, está estressada porque tem uma prova, porque tem um negócio. Agora imagine, né, a pessoa tirar a sua roupa, colocar você em cima de uma cama, lhe colocar uma fralda, e daqui a pouco uma pessoa vai lhe virar de lado, você vai tomar banho na cama, você vai fazer cocô na cama, xixi na cama. Como é que fica a cabeça dessa pessoa? Tá certo? Existem diversos trabalhos que hoje está mostrando, né, a importância da gente desenvolver atividades com esse paciente, né? Atividades de força vem sendo uma atividade para a população em geral que vem sendo bastante importante na prevenção de problemas cognitivos, como eu já falei, e também de aspectos relacionados à saúde mental, principalmente na ansiedade e depressão, entre outros transtornos psiquiátricos que nós temos, tá certo? A bipolaridade, por exemplo, está respondendo bem à atividade física, TDAH está respondendo bem, autismo está respondendo bem, diversas condições, né, neurológicas, né, psiquiátricas, envolvendo saúde mental, respondem bem. Será que a gente lembra disso quando a gente está no hospital? Então foi muito bom vocês terem levantado esse ponto. Eu estava até preparado para discutir outras questões, né? É uma parte que vocês me deram um puxãozinho de orelha aqui para me lembrar. Depois dessa reunião, eu estou melhorando como profissional. Talvez na semana que vem, quando eu estiver lá no hospital de novo, essa semana eu não vou no hospital mais, mas quando eu for agora, eu vou parar na beira do leito, eu vou lembrar da saúde mental desse paciente. Vou tentar lembrar dos aspectos cognitivos desse paciente. Tá certo? Porque não é fácil o processo de internação. Uma coisa muito importante que teve nesse trabalho também foi a gente perceber que pacientes mais fracos são mais propensos a ter problemas. Então, como é que a gente pode avaliar a força muscular desses pacientes durante a internação? Olha que pergunta legal. Então, vão pensando aí, vocês têm seus TCCs, né? Vocês vão ter todo um suporte aqui para publicação de trabalhos, tá certo? Então, vamos pensar nisso, vamos nos articular nos grupos aí, vamos nos conhecendo, né? Tem Ana Clara que vocês podem procurar para organizar reuniões comigo, fora essa reunião aqui, para a gente amadurecer as ideias, para vocês estarem levando trabalhos para os eventos científicos, estudando, aprendendo mais, fortalecendo o currículo de vocês e, inclusive, né, melhorando a vida de muitas e muitas e muitas pessoas. E, inclusive, melhorando o seu rol, né, de intervenções e se tornando um profissional diferente. Quando a gente se torna um profissional diferente, mais qualificado, a gente é um profissional mais resolutivo, consequentemente, vai ser um profissional mais procurado e possivelmente vai ser um profissional que vai ganhar muito mais, vai ter uma qualidade de vida melhor, um trabalho melhor, porque você vai ser uma referência numa área que está crescendo muito, muitas pessoas sofrem depois da internação na UTI, isso é muito importante a gente estar observando. Observando como medir a força desse paciente, né? A gente está medindo a força muito errado no ambiente hospitalar. Seria muito bom que a gente tivesse um trabalho aqui para a gente, né, um estudo com essa pergunta, né? Como avaliar a força do paciente no ambiente hospitalar? Porque se esse paciente começar a ficar mais fraco, né, possivelmente Liliane viveu isso, né? Talvez se ela quiser até falar aqui, eu não conheço a história dela, né? Mas como ela contou o caso aqui, eu estou puxando aqui, mas possivelmente ela desenvolveu uma fraqueza muscular muito acentuada, que possivelmente, né? Se quiser falar, pode falar, meu amor. Muito, professor, muito. Eu me lembro, assim, que quando eu acordei do coma, eu tive uma pancreatite necrosante idiopática. Então, eu era atleta antes, nunca bebi, nunca fumei, nunca comi tranqueira, e de um dia para o outro, eu comecei com uma dor na lombar, um enjoo, uma febre, fui para o hospital, e no mesmo dia eu entrei em coma, tive sepsis, um bocado de coisa.
Assim, eu me lembro que quando eu acordei do coma, eu não sabia, né, de verdade o que estava acontecendo, porque por mais que... E assim, gente, por favor, quando vocês chegarem nos estágios, por favor, eu peço de coração, só falem coisa boa pro paciente, porque hoje eu tenho medo de chuva, porque as pessoas em volta, um casal de técnicos que estavam me dando banho, teve um dia que teve muita chuva, uma tempestade, e eles ficaram falando que imagine se a água sobe, invade aqui, e assim, como eu não sabia que eu estava em coma, eu achava que era um grande sonho, que eu não conseguia acordar, mas as informações iam chegando, eu fiquei desesperada, porque a minha mente acabou criando aquilo que estavam falando. E aí, quando eu acordei, minha mãe, sempre mãe, né, começou a perceber por que que eu só conseguia me comunicar com o olhar, porque, professor, eu não conseguia mexer absolutamente em nada. Foram 6 meses de traqueostomia, sendo 4 meses em coma e 2 acordada. E assim, até para fechar o meu olho para eu dormir, eu precisava que alguém fizesse isso comigo. E para acordar também. Então, assim, como é que eu dizia que eu tinha acordado? Para alguém chegar lá e abrir o meu olho, né? E por conta da sepse, eu vivia um metabolismo lá em cima, um calor impossível, e as pessoas iam e me cobriam com a coxa, e eu não tinha força, professor, para levantar o lençol. E eu ficava pensando assim na minha cabeça, gente, eu preciso preservar a minha mente. Tô toda lascada, mas eu preciso preservar a minha mente. Como? Aí eu tenho um grande amigo que ele ia me ver todos os dias, e ele levava os livros, assim, de patologia jovem, de não sei mais o quê. Eu sou meio nerd, assim, então ele ficava lendo, e as pessoas falavam assim, como é que você fica lendo isso para ela, ela estando aí? Não, vocês, e aí o que o senhor falou, me interessa muito por essa pesquisa no cognitivo, porque Gabriel falou assim, não, ela vai acordar e ela vai ficar muito retada se ela perder a nerdice dela. Então, a gente tem que inventar coisas para ela poder ficar falando. E eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que me comunico? Como é que eu falo? Como é que eu digo que eu estou com sede? E é exatamente o que o senhor falou, professor. Eu tenho cicatriz no abdômen, eu fiz 29 cirurgias para poder ficar viva aqui falando. Foram 29, imagine aí. Eu não abri a câmera porque eu estou exausta no final do dia. Eu fico realmente exausta, então eu estou vendo a aula deitada na cama. E assim, como é que você lida com essa fraqueza? E quando muitas vezes esse paciente quer voltar para as atividades normais, como ir para a faculdade, e aí no meio do caminho tem uma escada e ela está cansada, porque ela ainda tem a polineuropatia, você está com sarcopenia, você está ali, meu Deus, como é que eu vou subir essa escada? Mesmo sendo no primeiro andar, mesmo sendo que não sei o quê, o meio também não entende que naquele dia você está mais quieto, não quer conversar, tá cansado mesmo. E olha, professor, eu vejo assim, se na época que eu estivesse na UTI, tivesse um grupo como esse aqui, que está todo mundo se propondo para estudar e ouvindo o senhor falar, sendo bastante franca, eu me emocionei aqui, o senhor falando várias coisas, porque é exatamente isso, sonda no nariz, sonda no abdômen, ferida que dá no pé, gente que isso e aquilo, e assim, eu me lembro de várias coisas e que eu não podia nem falar, porque eu fiquei no isolamento, ou seja, eu costumo dizer na terapia que eu fiquei numa caixa dentro de outra caixa, porque a UTI já é um local muito fechado. Agora imagine o isolamento da UTI, né? O paciente com sepse, ali o negócio pegando fogo, e você sem entender, e assim, e você vê os profissionais de saúde, muitos deles dizendo assim, não, fique aí,
que o seu curativo é o pior, o seu banho é o pior, então vou deixar você por último, e aí você perde a visita da sua família, porque eles não podem entrar. Então, assim, se vocês escolheram estar aqui, pensem que vários pacientes vão estar vivendo e passando o que eu estou contando para vocês agora. E, com certeza, professor, com certeza mesmo, já alguns anos se passaram e eu ainda faço fisioterapia neurológica, eu faço fisioterapia pulmonar, eu tenho isso, tenho aquilo, e muitas vezes eu estou assim, não quero mais fisioterapia, não quero nada. Faz ressonância, faz isso, faz aquilo. No outro dia você pensa assim, não, mas é a fisioterapia que me faz ir à praia, é a fisioterapia que me faz isso e aquilo. Então, assim, tudo que o senhor falou aí, tudo, tomar banho, se ficar botar só uma camisolinha em cima de você. E eu, muitas vezes, eu ficava assim, meu Deus, eu quero levantar o meu braço porque eu quero coçar o ouvido. E eu não tinha força. Eu pensava na minha mente assim, gente, eu quero sair daqui. Eu quero, pelo menos, tirar o oxímetro do dedo. E eu não conseguia. Eu me lembro também que no desmame da ventilação foi outro inferno. Porque eu não conseguia, eu não tinha força muscular, porque as pessoas acham, né, principalmente quem está assim no começo, que a força muscular é só levantar a perna. Não, você precisa de força no diafragma para você sair da ventilação. E eu não tinha essa força. Eu me lembro que hoje, né, eu com a minha enfermeira na Clínica da Dor, eu uso um portocate, porque eu não tenho mais acesso venoso. E ela falando, Lili, respire fundo, que a gente vai botar a agulhinha. Aí eu, tá certo. Aí eu fui, aí ela falou assim, você está respirando pelo abdômen e não pelo tórax. Aí eu falei assim, mas é porque eu ainda não consigo coordenar a forma correta de respirar. Então, é uma coisa muito gigante, assim. E tem tanta coisa, professor, para estudar, tanta coisa que pode gerar, tantos artigos, assim. Não que eu seja a melhor pessoa, não, mas, assim, eu estou me colocando à disposição para a gente pensar em várias coisas para ajudar várias pessoas. E é isso, falei bastante. Que Deus te abençoe, viu? O que precisar Obrigada, de mim aí professor. também, que eu puder te ajudar, você pode contar Obrigada, comigo professor. aí, viu? Obrigado. Esse Obrigada. relato seu foi muito, muito bom mesmo. Tem muita gente aqui que está começando, né, no curso, tem muita gente que está numa fase mais adiantada, e às vezes a gente está falando de artigo de ciência, está dando aula, né, está com o professor falando, e às vezes a pessoa não captura, mas eu acho que esse relato seu aqui foi muito forte, muito bom, né, para sensibilizar todo mundo a importância de a gente estudar, né? Qual a importância da gente na vida de uma pessoa, gente, né? Se o fisioterapeuta intervir de maneira precoce e organizada, a gente preserva a força muscular respiratória, né? Então, aqui a gente tem uma colega falando, estava com dificuldade de respirar, dificuldade de tossir. Será que a gente está cuidando da função respiratória lá dentro? A gente está cuidando da força muscular periférica adequadamente para a pessoa ter condição de tirar um lençol quando ela está sentindo calor. Olha o nível de fraqueza que os nossos pacientes estão adotando, sendo que nós temos estratégias para estar fazendo isso, né? Mas às vezes a gente demora de iniciar. Por quê? Porque a gente bota na cabeça, o paciente está grave é para ficar parado, só que quem fica parado perde força. Como nós somos profissionais dedicados, vamos estudar, vamos aprender cada vez mais, é possível, mesmo o paciente muito grave, eu começar a treinar força com ele gradualmente. Então, vou começar com uma carga menor e vou subindo essa carga e vou avaliando a repercussão desse paciente. Poxa, ó, a pressão dele está alta, mas não aumentou, né? Hoje, por exemplo, aconteceu isso com um paciente que estava atendendo. O paciente estava com a pressão alta. Às vezes o oxigênio está baixo do cara, mas bora fazer uma forcinha aqui, nego. Estou monitorizando o cara em tempo real, só que eu estou treinando ele
né? Eu não estou treinando para ele ficar com o abdômen trincado, né? Para ficar com as pernonas grandes, para ir para a praia. Não, eu estou treinando para, pelo menos, na hora que um treco estiver apertando no dedo, a pessoa conseguir tirar. Foi o que a colega falou. Ela está sentindo o calor, poder tirar um lençol. A pessoa, pelo menos, conseguir abrir o olho. As pessoas estão ficando extremamente fracas. Então, nós temos um cenário de que a gente pensa que a UTI é um ambiente de morte, né? Há 30 anos atrás, 80% dos pacientes que entravam na UTI morria. Era realmente um corredor da morte. Só que hoje, em torno de 15% dos pacientes morrem. Ou seja, dos 10 pacientes que estão internados ali, pelo menos 8 vão sair vivos. Mas vai sair vivo como? Então, essa é a nossa importância, né? E a gente é uma área muito importante, é a área que mais emprega hoje na realidade, né? Então, a gente precisa estar antenado nisso, e quem for bom, com certeza vai ter um excelente campo de trabalho. A gente está chegando aqui no minuto. Pode falar, meu amor. Me permita só rapidinho, para todos vocês, eu ainda tenho os fisioterapeutas que cuidaram de mim na época, eu tenho eles muito próximos, mas eu tenho um que é muito especial para mim, que o senhor deve conhecer, Leonardo Pomponetti. E assim, eu me lembro que uma vez, quando eu já tinha acordado, e tipo assim, eu não queria dormir de noite, porque eu pensava assim, se eu tiver que morrer, eu vou morrer de manhã. Então, eu vou ficar acordada me vigiando, porque se eu tiver que morrer, eu morro com os meus pais aqui. E eu me lembro que ele passava pela janelinha e dizia, ali você precisa dormir. E eu lá brigando, não quero dormir, não conseguia falar nada. Eu me lembro, professor, que Léo entrou, vestiu toda a paramentação, ficou em pé do lado da cama comigo, lá na Aliança, segurou a minha mão, ele não fez nada de exercício, não sei o que, Ele já tinha feito, né? Ele chegou ali, perdeu, entre aspas, o tempo dele, de descanso, seja do que for, e ficou ali, né, com a mão dada em mim, e falou assim, Liliu, pode dormir, eu vou estar aqui, não vou tirar a mão daqui, eu vou ficar com você. E eu, naquele desespero, não vou dormir, sem poder falar para ele que eu não ia dormir. E assim, ele foi, pediu para trazer uma música, colocou a música, segurou na minha mão. E eu fui, consegui dormir. E ele conseguiu voltar para que quando eu acordasse 5 horas, eu sentisse ele ali. Então, assim, ele não passou a noite toda comigo, ele tinha o que fazer. Mas aí, quando eu acordei, eu senti a voz dele falando assim, eu estou aqui, eu te disse que não ia deixar você sozinha e você não morreu durante a noite. Isso, para mim, professor, é inesquecível. Inesquecível mesmo. Inesquecível. Eu não tenho problema de sono, um bocado de coisa, mas quando eu fico no pânico, assim, não vou dormir, aí eu me lembro assim, não, Léo tá aqui, segurando comigo, faz de conta que ele tá aqui, segurando sua mão. Então, assim, a importância que vocês todos têm e que vão ter no futuro para um paciente que está ali realmente totalmente vulnerável, vocês não fazem noção do que são. Então, eu acho, né, que o nosso objetivo de hoje a gente conseguiu, né? Deus é tão bom, né, que a gente às vezes tem coisa que a gente não espera, né? E às vezes, talvez, muitas pessoas, né, estão aí com fone no ouvido, na academia, não sei, né? Como tá. Eu vejo que às vezes nos grupos de pesquisa, muitas pessoas estão por curiosidade, por certificação e tal, mas é muito bom a gente dedicar um tempinho da nossa vida, né? Pode ser por amor, por cuidado, por esses pacientes que precisam, mas também, gente, é uma questão de inteligência, viu? É um público que está precisando de assistência. E será que nós temos profissionais qualificados para estar cuidando dessa população? Quem vai ser você quando você se formar, né? Eu sei que tem gente formada aqui também. Será que se a gente se capacitar, a gente melhorar a nossa capacidade, né, de cuidar dessas pessoas, melhorar os resultados dessas pessoas, né? Tem alguns temas que não foram abordados nesse artigo, né? E a gente não comentou aqui, mas eu não quero avançar muito hoje, não. Mas eu vou aproveitar
para fazer uma reflexão aqui. Como é que fica a vida sexual dessas pessoas depois da alta, hein? A função sexual envolve musculatura também, tá bom? E é uma coisa muito importante na vida de um ser humano e o fisioterapeuta cuida disso. Apesar de que a gente só lembra de joelho, de nervo, de pulmão, a gente esqueceu do cognitivo, mas como é que anda a função sexual dessas pessoas, né? Essa pessoa ela já está fraca, tá bom? Ela já está fadigada. Ela tem problema cognitivo. Afetou a saúde mental dela, né? E como é que ela volta para a vida dela normal depois? Se não tiver alguém olhando para esses componentes, né? E esse componente que eu vou te falar aqui agora, quem estudar sobre isso aqui, vai ter um diferencial muito grande, né? Não só para pacientes críticos, tá bom? A população está precisando disso daí, né? Como é que está a função sexual dos nossos idosos? As pessoas estão vivendo mais, né? Isso é uma coisa importante na vida de um ser humano, né? Como é que está a função geniturinária dessas pessoas? Para você controlar os aspectos miccionais, você precisa de músculo. Existe o músculo do assoalho pélvico. Se a pessoa perde músculo para abrir um olho, velho, como é que fica o xixi dessa pessoa? Tem hora que a pessoa tosse e escapa um xixi. Isso é um problema. Imagina você ficar o tempo todo com cheiro de xixi na sua calcinha, na sua cueca. Essa pessoa não vai mais sair de casa. Essa pessoa vai ficar mais deprimida ainda. Isso é músculo que, treinado, desde a época da internação, você vai evitar complicação dessas pessoas. E se persistir, né, a incontinência de esforço, a gente cuidando, essa pessoa melhora. Então, é um profissional diferente. É um profissional fisioterapeuta hoje que tem um olhar mais amplo, tá certo? Eu acho que foi bacana a nossa discussão, tá bom? A palavra está aberta aqui, né? Quem tiver vontade de falar, não sei se alguém falou aí no chat, eu não fiquei acompanhando, mas podem ficar à vontade, tá bom? Eu sei que tem coisas relacionadas à timidez, né? Eu sei que às vezes a gente, né, para se envolver numa coisa, o que eu digo para vocês é apaixonem-se, né? Reservem um tempo para se tornarem melhores profissionais, porque certamente você vai impactar na vida dessas pessoas, né? E eu vou falar para você hoje aqui, né? São muitas pessoas, tá bom? Há 19 anos atrás, nós só tínhamos 10 leitos de UTI aqui no Jequié. Agora já são mais de 70 leitos. Toda hora tem gente sobrevivendo e saindo da UTI. Toda hora tem gente chegando na UTI. A fisioterapia hoje, na UTI, é obrigatório ter fisioterapia. Todo dia, 365 dias do ano, tem fisioterapeuta entrando e saindo de dentro da UTI, porque não pode não ter o profissional. Se você for para a cidade de Vitória da Conquista, hoje, Conquista acho que tem mais de 300 leitos de UTI já, tá certo? Cresceu demais, Salvador, né? É a área que mais emprega hoje na fisioterapia, né? É de manhã, de tarde, de noite. Você não tem outra área da fisioterapia que você tem fisioterapia de noite, final de semana, feriado. Então, tem muito espaço em termos de mercado de trabalho. Hoje tem muita gente reclamando de mercado de trabalho na nossa profissão, mas é porque não se antenam, né? Às vezes a pessoa, não quer estudar porque isso é difícil, porque não sei, não gosto de hospital, não gosto. Existem pessoas precisando da gente lá e talvez sejam as pessoas que mais precisem. E outro dado que eu vou te falar aqui são as pessoas que apresentam os melhores resultados, porque elas estão com a capacidade funcional muito baixa. A autopercepção de melhora dessas pessoas é muito grande. Rapidinho você transforma a vida de uma pessoa dessa, né? E você viu Lili falando aqui, né? Que é inesquecível, ela lembra do fisioterapeuta, ela lembra o nome. Talvez ela não lembre o nome de uma técnica de enfermagem, talvez ela... A fisioterapia é muito importante. Não estou falando que as outras profissões não são importantes. Cada profissão tem a sua importância. Algumas têm uma importância maior na fase aguda. Só que para tentar trazer essa pessoa para uma qualidade de vida próxima ao que ela
tinha antes, para trazer essa pessoa para ter uma capacidade funcional próxima ao que ela tinha antes da internação, sem a nossa intervenção, sem uma reabilitação que comece desde cedo, desde a hora que o paciente entrou na UTI, a gente tem que estar cuidando dele e a gente tem que mostrar para a sociedade que esse cuidado tem que ser ininterrupto. Então, esses pacientes, né, por exemplo, você está vendo Liliane aqui com diversas consequências, mas é uma profissional, é uma pessoa que tem conhecimento da área, né, estava num hospital top, numa cidade top, com equipe top, né, são meus colegas lá, conheço todo mundo lá no Aliança. Imagine quando a gente vai trazendo isso para o interior, que a gente sabe que existe uma diferença, né, na parte de assistência, às vezes é um pouco a qualidade um pouco inferior, né? E a população ainda não está sabendo disso. Então a gente precisa escrever, a gente precisa publicar, a gente precisa se tornar referência nessa área, precisa ser reconhecido pela população, porque isso vai trazer um diferencial muito grande. Daqui a pouco eu vou mandar no grupo, né? Vou escrever aqui um resuminho aqui em forma de perguntas, porque quando a gente vai começar um estudo, a primeira coisa que a gente faz é uma pergunta, né? Então, talvez aqui tenha alguém do segundo semestre que fica pensando assim, poxa, mas eu vou estudar isso como? Vamos pensar aqui, você já está estudando fisiologia aí, daqui a pouco você está estudando fisiopatologia, né? Por que o paciente ele fica tão fraco assim? Será que a gente sabe isso? Então, qual a fisiopatologia da fraqueza muscular adquirida na UTI? Qual a fisiopatologia da fragilidade? Né? A fisioterapia pode intervir para melhorar a saúde mental dessas pessoas? Qual o papel da fisioterapia na saúde sexual, na saúde geniturinária dessas pessoas, né? A gente aqui falou de outras coisas, até que o artigo ele não avaliou fadiga. Essas pessoas ficam muito cansadas. Termina o dia, está exausta, porque ela fica fadigada. O condicionamento físico está muito baixo. Qual é o tipo de intervenção que a gente faz para melhorar o condicionamento físico dessas pessoas, diminuir a fadiga, né? Dor. A colega falou muito sobre dor aqui. Tem diversas intervenções da fisioterapia, né, para o manejo da dor. Então, em geral, só quem está atuando na dor hoje é a parte medicamentosa, né? E cadê as nossas intervenções para a dor? São diversas e a gente precisa fazer isso desde a admissão desse paciente. É bom vocês se manifestarem, tá bom? Porque talvez a gente está falando aqui, falou algum termo que você não entenda. Pode tirar dúvida aqui durante a reunião ou lá no grupo, tá bom? Às vezes me manda mensagem no pessoal, como eu sou envolvido em muitos grupos grandes, eu estava olhando que esse grupo já tem 100 pessoas, o telereabilitação tem 100, né? No grupo da UFBA lá já tem quase 200 pessoas, então muitas pessoas me mandam mensagem no privado, eu fico um pouco com dificuldade de atender todo mundo. Às vezes é bom perguntar no grupo, porque é mais fácil, né? Porque tem a galera da diretoria, secretaria e tal, que aí responde coisas, né? Então, às vezes, responde mais rápido do que eu. Tento atender todo mundo, porém, às vezes eu fico com essa dificuldade, são muitas mensagens, né? Hoje mesmo foi muita mensagem, não consegui responder todo mundo. Então, gente, eu vou passar a palavra aqui para a Gabi, ou Marli, ou Geise. Quem pode aí fazer uma reflexão para finalizar a nossa reunião de hoje? Professor, Muito obrigado, viu? eu só queria... Eu só queria falar rapidinho da importância da fala de Liliane, porque, assim, eu já passei pela disciplina de UTI, né? E o professor Washington, ele falava muito sobre a importância da gente falar e tratar bem o paciente, mesmo que a gente ache que ele tá ali, que ele não tá ouvindo. Mas, assim, com o relato dela, a gente pode ver a importância mesmo de chegar, de dar um bom dia, sabe? Então, eu fiquei bem impactada mesmo, assim, com o relato dela, sobre a nossa importância mesmo, assim, na UTI. Muito bom, Flor, muito bom. Ó, gente, quem quiser, a gente tem um tempinho ainda, quem quiser falar, eu estava me despedindo aqui porque estava todo mundo quietinho e eu não queria falar demais para não abusar vocês aí na véspera de um feriadinho, viu? Mas estou aqui ouvindo, só vou desligar minha câmera e o microfone aqui para Gabi, ou Marli, ou Geise aí, quiser fazer uma reflexão final, né? Quem quiser
falar qualquer né, sobre o tema, né, criticar, talvez, o que a gente pode melhorar nas nossas reuniões, podem ficar à vontade, tá bom? Muito obrigado aí, né, pelo relato de Lili aí, viu, meu amor? Obrigado, Por vamos nada, estudar, professor. Por nada. vamos É, estudar, o, viu? Foi muito bom. o, eu é que estou muito grata por estar aqui, estar podendo ouvir o senhor falar e dizer assim, poxa, por mais dificuldades, né, desafios, dificuldades não, são desafios, né, que eu vá enfrentar, né, no estudo da UTI, de tanta coisa, mas é muito bom para mim também, sabe? Porque uma amiga falou assim, mas você vai entrar mais em um grupo, você tá exausta. Aí eu falei assim, não, mas esse daqui é especial, porque eu quero estudar para melhorar a minha qualidade de vida. A minha qualidade de vida, muitas coisas que ninguém ainda consegue ver, eu tenho certeza. Então, quando eu vi o artigo e que eu vi a fala do senhor, que eu estava aqui, né, chorando, emocionada, eu só fiz dizer assim: Deus, o senhor é o maior fazedor de crochê que eu conheço na vida. Né? Então, assim, muito obrigada, professor. Amém, Muito obrigada. amém. E Eu que bom feriado agradeço, para meu amor. todo mundo, viu? Viu? Gabi, Marli, Giz, querem dar umas palavrinhas finais para encerrar a reunião? Falo sim, professor. Só informando que, após minha fala, Stephanie vai dar um aviso sobre os grupos da revisão, mas creio, pela minha percepção, a reunião de hoje foi muito proveitosa, tanto pela discussão do artigo, que foi um artigo muito bom, bastante relevante para a gente, quanto também pela contribuição de Liliane, porque muitas vezes não, na grande maioria, a gente, enquanto grupo de pesquisa, fica sempre nessa análise de artigo. Já essa questão do relato de alguém que já passou por aquela situação e tem todos esses impactos, teve toda essa trajetória, para a gente é muito importante, porque a gente tem uma compreensão ainda maior sobre como é essa realidade na UTI. A gente, creio eu, que todo mundo que está aqui tem interesse nessa área, tem interesse em futuramente atuar, ou já atua, e já esse relato ele já vai construindo nossa, digamos assim, me fugiu a palavra, mas compreensão ainda maior acerca do paciente, porque tudo que a gente fala e faz ali vai impactar diretamente no estado, na recuperação e no futuro do paciente. Então, foi muito importante esse relato, juntamente com esse artigo, para alimentar ainda mais esse nosso perfil. Do mais, agora só o aviso de Stephanie e uma boa noite a todos. Pessoal, boa noite. Estamos aí, né, num processo de construção de revisão de escopo e a gente sabe que surgem dúvidas, né, surgem algumas questões. Então, nesse sentido, a gente vai marcar, né? Vocês podem chegar no privado de Ana Clara ou no meu para falar a disponibilidade do grupo em um determinado horário. Pode ser pelo Meet mesmo, uma chamada como essa, ou se preferirem presencialmente, para estar se reunindo com o professor Rodrigo para esclarecer essas dúvidas e ter esse direcionamento melhor. Então, vocês podem, né, se sentir à vontade para dizer de que forma fica melhor, se vai ser virtual ou preferem presencial. E o melhor horário que aí a gente vai estar vendo com o professor Rodrigo também a disponibilidade dele e fazendo essa junção. Não é algo, tipo, muito demorado. Se vocês quiserem, aos finais de algumas reuniões, né? De noite, assim, eu acho que é um horário que fica bom para todos. Mas acho que isso também vai ser individual. Mas não é algo muito complicado, é só mesmo para ter um direcionamento melhor e uma fluidez aí nessa construção. Então, sintam-se à vontade, podem falar ou comigo, né, ou com Ana Clara. E é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Uma boa noite e bom feriado.